Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tutorial de efeitos de Photoshop. E nesta aula trago a vocês como fazer a modificação ou como fazer a retirada de um fundo de uma forma 100% correta, utilizando algumas técnicas. Se você não sabe ou tem dúvidas, vem comigo, acompanhe o vídeo até o final e aprenda a forma correta de retirar os fundos ou alterá-los dentro do Photoshop. Bom, no nosso curso introducional sobre o Photoshop, nós aprendemos sobre algumas ferramentas de seleção que, em algumas situações, elas funcionam para fazer a retirada de fundo ou de partes de objeto que não tenham a necessidade de estar ali naquele determinado local, de acordo com o propósito do que você está fazendo. Porém, dependendo da imagem ou dependendo dos detalhes, essas ferramentas elas são de certa forma inúteis porque elas ou às vezes não conseguem fazer a seleção de forma 100% correta, ou em algumas situações elas acabam até selecionando o que não deveria e acaba deletando e você perdendo determinados detalhes ou partes da sua imagem. Bom, nesta aula eu vou trazer a vocês uma maneira bem simples, bem fácil e também bem rápido de se retirar o fundo de uma imagem, utilizando algumas técnicas, alguns conceitos e principalmente alguns recursos disponíveis em alguns menus, no qual nós não vimos no curso introducional, porém, conforme as necessidades e alguns efeitos em tutoriais, nós vamos aprendendo. Então eu tomei como exemplo uma imagem no qual nós temos aqui diversas palmeiras e nós temos também aqui alguns galhos, algumas folhas ao redor. Sabemos que dentre essas folhas, por exemplo, nós temos aqui alguns espaçamentos, algumas vazões no qual é passado o feixe de luz ou que nós conseguimos ver o céu. Imagina que se eu tivesse de selecionar toda essa parte do céu para deletar ou para mudar a cor dela e eu precisasse utilizar alguma ferramenta no qual nós já vimos no curso passado. Bom, primeiro de tudo é que se eu conseguisse literalmente selecionar tudo de forma 100% correta, isso me daria um trabalhão tremendo e eu perderia muito tempo mesmo. E segundo que essa ferramenta ela não teria uma proporção tão avançada para pegar os detalhes mínimos, por exemplo, que estão entre as folhas das palmeiras. Então, ó, quando eu dou muito zoom para chegar aqui até a visibilidade dos pixels da minha imagem, eu consigo ter a percepção que mesmo com um zoom nesse tamanho, nesta proporção, eu não tenho uma visibilidade exatamente do que é o céu ou do que faz parte da folha da minha palmeira, por exemplo. Então, devido a isso, trazendo a você aqui como novidade como fazer a retirada desse fundo. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos entender um conceito. O que nós vamos usar dentro do Photoshop chama-se LabColor. O que é o LabColor ou para que ele serve? O LabColor ele é uma maneira de representação de cores no Photoshop, beleza? Então ele trabalha com três representatividades, que significa o L, é relação à luminosidade, maior ou menor luminosidade, ou maior ou menor brilho. E temos dois eixos, que é o eixo A e o eixo B. O eixo A ele trabalha com cores tonalizadas em verde e rosa, e o eixo B ele trabalha com cores tonalizadas em azul e amarelo, tá bom? Bom, ele permite que nós possamos trabalhar com cores de formas mais independentes da iluminação, o que pode ser sutil em algumas situações e pode ser usado também como correções de cores ou ajuste de contrastes, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos que o Photoshop ele trabalha com RGB e também trabalha com CMYK. Pois bem, o RGB nós sabemos que ele é baseado na adição de cores vermelho, verde e azul, que são denominados como RGB, né? Red, Green e Blue. E já o modelo LabColor ele é baseado com corantes ou pigmentos. E esses corantes ou pigmentos dentro do Photoshop eles são mais adequados para a impressão de cores ou correções de tons. Então, para quando nós vamos fazer uma remoção de fundo que é um tanto quanto difícil,
nós utilizamos essa parte do LabColor justamente por isso, porque nós conseguimos separar o que é a luminosidade e o que é ou o que são as tonalidades de cores. E aí, literalmente, nós conseguimos, de certa forma, mexer em uma cor em específica que nós queremos retirar ou fazer a modificação, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que nós precisamos fazer aqui para a retirada do fundo? Vamos lá. Vamos destrancar a imagem dando duplo clique no cadeado e vamos pressionar Ctrl J para duplicar esta imagem. Por quê? Vamos manter uma imagem como original abaixo e a tratativa ela vai ser nesta imagem que foi como cópia, tá bom? Bom, aqui na minha camada, né, na minha layers, eu tenho ao lado a opção de channels. Quando eu clico em opção de channels, eu tenho a visibilidade de como o Photoshop está trabalhando atualmente com a minha imagem. E aqui o Photoshop ele está trabalhando de certa forma com o formato RGB. Então, para que nós possamos fazer a modificação ou a remoção do fundo da imagem, a primeira coisa que nós precisamos fazer é alterar a opção de RGB para a opção LabColor. Pois bem, então o que nós vamos fazer? Com a imagem em cópia selecionada, nós vamos vir aqui no menu Image e vamos na primeira opção chamada Mod. E aí você vai observar que o RGB Color é quem está ticado. Além dele eu tenho o CMYK e eu tenho o LabColor. Então o que eu vou fazer aqui é ticar o LabColor. E aí ele vai fazer uma pergunta para mim aonde eu quero ou não mesclar, eu vou falar que não. Pois bem, feito isso, se eu voltar em Channels mais uma vez, olha só, eu não tenho mais o RGB. Eu tenho a separação como foi mencionado anteriormente, que é o Leadsness, o A e o B, que como eu mencionei anteriormente, é a luminosidade, eixo A e eixo B, onde se trabalha com cores verde e rosa, e azul e amarelo. Pois bem? Bom, feito isso, transformando a sua imagem de RGB para LabColor, você vai ocultar a imagem original, que é a imagem que está na camada abaixo, e na camada da cópia você vai dar duplo clique para abrir o estilo de camadas, onde nós conseguimos fazer algumas alterações. E já na primeira opção, que são aqui os Blend Options, nós temos aqui uma opção que você consegue ter a percepção de LabColor, né? No caso, aonde nós fazemos as alterações para a remoção do fundo. Se você tivesse aberto essa caixa com a opção RGB, esta caixa aqui, estas opções, elas estariam disponíveis para que você trabalhasse com RGB. Trabalhasse com tons de red, green e blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Como nós mudamos para Lab, nós vamos trabalhar com luminosidade. No eixo A, vamos trabalhar com verde e rosa. E no eixo B, vamos trabalhar com azul e amarelo. Bom, destas três opções disponíveis, a que nós vamos utilizar até então é o eixo B. Por quê? Porque o eixo B é o eixo onde tem a proporção de cor no qual nós queremos fazer a retirada ou a modificação, tá bom? Então, como eu vou fazer para que o fundo ele seja retirado? Quanto mais eu arrastar a barra para frente, mais eu vou tendo a retirada do que é relacionado com a tonalidade azul na minha imagem, tá bom? Então, olha só, conforme eu vou retirando, ele já vai tendo a diminuição da tonalidade de azul e deixando transparente. Só que o que acontece, da forma que está a barra nesse momento, se eu levar muito, eu posso perder algumas proporções do meu verde. Se vocês observarem, se eu passar da barra aqui, ó, do meio da barra, eu já vou trabalhar com outras proporções de cores que levam em tonalidades amarelas, laranjas, marrons e afins. E eu vou acabar perdendo detalhes ou partes de imagem que eu não queira. Então, à medida em que você vai retirando o fundo, você consegue também dividir esta ticagem da barra para que você tenha uma suavidade na retirada. Bom, como que eu vou fazer para ticar essa barra? Eu vou segurar o Alt e eu vou clicar. Uma vez que eu cliquei, eu já tenho essa barra dividida.
e aí eu consigo arrastar um lado até um determinado limite, pois bem, e o outro eu vou levando até que eu ache que está 100% correto o que eu quero retirar. E aí o que nós precisamos perceber e entender a respeito, principalmente desta imagem aqui. O céu, apesar de ele ser azul, ele também tem nuvens. E se ele tem nuvens, ele tem opções ou ele tem parte do fundo que está em branco. Essas partes eu não vou conseguir retirar pela opção de eixo B. Então o que eu vou precisar fazer também é mexer um pouco na luminosidade. Então eu tenho também aqui a opção de alterar a tonalidade de branco, aonde eu vou conseguindo fazer a retirada do que me convém também. Bom, você vai mexer isso aqui de acordo com a imagem que você pegou e principalmente de acordo com a tonalidade de cor que você quer retirar. Uma vez que você pressionar OK, olha só, você já não tem mais o fundo da imagem, porém o que restou, restou com todos os detalhes disponíveis. Então eu consigo ter a percepção que dentre as folhas existe ali alguns buraquinhos, né, algumas vazões, e essas vazões elas não foram perdidas ou não foram recortadas, por exemplo. Se eu marcar a opção anterior, né, pedir para voltar a visibilidade da minha imagem original, eu vou ter o fundo, e, novamente, eu não vou ter o fundo se eu ocultá-la. Pois bem, uma vez que eu tenho a retirada do fundo com a opção de Lab, eu posso, de certa forma, mantê-la com a transparência devida para que eu possa utilizar em outras ocasiões ou que eu possa continuar o meu projeto. Como que eu faço para manter essa transparência no qual nós fizemos agora? Primeiro de tudo, nós vamos precisar criar uma camada em branco. Então, nós vamos pressionar Ctrl Shift N e vamos criar a camada em branco. E nós vamos precisar mesclar essas duas camadas. A camada em branco no qual nós criamos agora, com a camada no qual nós retiramos o fundo e permanecemos só com as palmeiras. Então eu vou segurar o Ctrl e clicar na camada da palmeira no qual o fundo foi removido. Vou ter essas duas camadas selecionadas. Eu vou pressionar Ctrl E para juntá-las e mantê-las como uma só. Beleza? À medida em que eu fiz isso, o meu Photoshop ainda está trabalhando como Lab Color. Eu preciso voltá-lo para o RGB. Então eu vou novamente em Image, Mod e vou trocar para RGB. Pois bem, uma vez que eu fiz isso, eu consigo dar inúmeros propósitos para minha imagem. Eu posso colocar um outro fundo aqui, eu posso colocar essa imagem em um outro projeto, por exemplo, eu posso fazer inúmeras variações se necessário. Então, para que vocês percebam e para que vocês entendam, se eu quisesse colocar um outro fundo aqui, digamos que um fundo colorido, um fundo gradiente, por exemplo, eu poderia novamente criar uma outra camada em branco, então Ctrl Shift N para criar uma outra camada em branco. Esta camada eu poderia pintá-la de uma única cor, caso eu quisesse, e eu arrastaria esta camada para baixo da minha palmeira. E olha só, eu tenho uma palmeira com todos os detalhes possíveis, porém não com um fundo original. Então, se eu manter o fundo original ticado e eu ocultar ou pedir para visualizar o fundo no qual eu coloquei agora, você verá que literalmente o que foi arrancado foi o fundo e que todas as partes ou todas as folhas, todos os detalhes das palmeiras, dos galhos, enfim, eles permaneceram, tá bom? E aí eu consigo dar proporções. Como eu falei, eu poderia colocar aqui um gradiente. Então eu poderia colocar aqui uma tonalidade já pré-definida, só para que vocês entendam. E à medida no qual eu vou fazendo, eu vou vendo se isso vai ficar bom, proporcional ou não para o meu projeto, tá bom? Bom, eu tenho uma segunda imagem para mostrar como exemplo para vocês. Eu acredito que é uma das imagens que mais há dificuldade na remoção de fundos. Quando há uma mulher, principalmente, de cabelos muito longos e os fios espalhados, onde não há como literalmente fazer a seleção utilizando ferramentas que já foram mencionadas anteriormente. Varinha mágica, laço de seleção e afins.
Então, com a opção de transformação para LabColor, vocês verão que é 100% possível e muito mais fácil e prático do que é uma seleção com as ferramentas, tá bom? Então, repetindo os mesmos processos anteriores para que vocês consigam fixar e entender qual o processo. Duplo clique na camada para destrancá-la. Ctrl J para fazer uma cópia da imagem. Vamos ticar o olho da imagem original para que ela fique oculta. E na cópia no qual nós fizemos, nós vamos no menu Image, opção Mod e vamos alterar de RGB para LabColor. Não vamos mesclar e vamos manter assim. Bom, o que acontece? Nós vamos entender aqui com essa imagem em questão que há algumas necessidades e algumas variações de remoção com o LabColor. Por quê? Bom, note que o que eu preciso remover é um fundo branco. Porém, a moça ela está sorrindo e os dentes dela também são brancos. Há algumas partes com tonalidades brancas no rosto dessa mulher. Então, dependendo da necessidade ou da quantidade de remoção que eu fizer, possa ser que eu faça também a remoção de algumas partes que eu não queira, como os dentes, como propriamente alguma parte do rosto. Para isso, nós vamos fazer como um exemplo uma imagem de fundo, para que se houver essa remoção, nós consigamos verificar e, consequentemente, também corrigir. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui uma imagem aleatória. Eu tenho aqui uma imagem de bolhas de sabão. E eu vou ajustar essa imagem em um tamanho proporcional, beleza? Vou manter assim por enquanto. O excesso depois eu corto. O que eu vou fazer? Eu vou alterar a hierarquia dessas camadas para que mais uma vez fique acima a moça no qual nós vamos fazer a remoção do fundo, beleza? E aí os mesmos processos anteriores, duplo clique e nós vamos trabalhar com os eixos. Na imagem anterior, nós trabalhamos no eixo B, no qual a tonalidade era azul. Nesta camada, nós vamos trabalhar na tonalidade de luminosidade, que é a opção branca, beleza? E aí eu vou arrastando para fazer a remoção, olha só. E aí, como eu comentei com vocês, dependendo do que eu vou remover, acabo também removendo partes do corpo da moça, por exemplo. E isso não é bacana. Então, o que eu posso fazer? Primeiro de tudo, eu posso tentar deixar isso daqui o mais suave possível. Acredito que desta forma aqui a gente já tenha uma boa aparência, beleza? Eu vou pressionar OK. E aquilo que eu removi, que eu preciso ter mais uma vez, eu vou precisar pegar da minha imagem original. Por isso que nós geralmente mantemos uma imagem original como cópia, para se precisarmos nós fazermos uma sobreposição naquilo que falta. Então, eu vou esconder as imagens, eu vou pedir para mostrar a imagem original, e com a ferramenta de seleção, pode ser a varinha mágica ou a outra, não tem problema, eu vou fazer uma seleção previamente do que eu quero recuperar, beleza? Então aqui tecnicamente eu quero recuperar quase que tudo, porém alguns detalhes onde tem opções bastante brancas que é entre os fios eu não quero levar. Eu vou pressionar Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar novamente. Então se eu esconder a imagem original, eu tenho essa opção aqui que eu quero levar para a imagem no qual nós estamos mexendo, tá bom? Bom, eu vou pedir para mostrar e exibir tudo mais uma vez. E aquilo que nós acabamos de copiar e colar, eu vou colocar acima. E aqui eu tenho, de certa forma, uma percepção, um recorte, uma retirada de fundo de uma forma mais fácil e mais detalhista. Eu poderia fazer um processo no qual tivesse aqui uma mudança maior ou uma retirada dos maiores detalhes, vocês podem ir fazendo de acordo com a necessidade, olha só. E à medida que vocês forem fazendo, vocês vão vendo se vai ser viável ou não deixar. Por quê? Como eu mencionei anteriormente, dependendo do que vocês fizerem, possa ser que vocês também percam um pouco dos detalhes. Então, às vezes, o que parece ser branco, na verdade, são literalmente alguns fios do cabelo da moça com reflexo. E aí você acaba tirando achando que é uma parte branca que não saiu,
e acaba tirando os detalhes da imagem, beleza? Então, ó, poderia se deixar até dessa forma que ficaria bacana, olha só, de uma forma mais suave. E aí você teria todo o seu cabelo na proporção devida. E esse foi mais um vídeo do canal Avilatube Cursos, e dessa vez trazendo a você uma opção mais detalhada e mais simplificada da remoção de fundo. Se de alguma forma eu tirei a sua dúvida ou eu sanei a sua dor, não deixe de dar um joinha e de comentar para que eu consiga trazer vídeos relacionados futuramente. E claro, se você ainda não é um inscrito, gostou do conteúdo, se inscreva no canal, fazendo isso você me ajuda e principalmente você se ajuda a não perder novos conteúdos de Photoshop que serão postados recentemente. Eu me despeço de você por aqui, fica com Deus e até breve.